clínico e divulgador científico. Eu tenho feito projetos relacionados ao uso de telas, os efeitos cognitivos dos usos das telas, principalmente em crianças. A gente está falando aqui sobre apostas e tudo isso permeia por um cenário que é muito interessante, que é principalmente as estruturas que essas maquinarias têm, a impulsividade, todos os seus efeitos possíveis, né? Então, é isso, porque na apresentação minha. Mas eu acho que os efeitos das telas não são danosos só para criança e adolescente, não. O que viramos aqui? Olha o que viramos aqui, doutor. Eu acho que esse papo vai ser muito, mas muito proveitoso. Com certeza. E esse painel, esse momento, agora nós vamos trazer a questão do comportamento, da ética e da responsabilidade digital. Eu acho que é muito imperioso a gente falar de responsabilidade, né, Felipe? Eu acho super interessante. A gente estava aqui nesse primeiro tema e a gente falou um pouquinho do apostador, um pouquinho da integridade no esporte. Sim. E aí, olha que interessante. A gente vai agora começar a explorar, dentre tantos outros assuntos, a parte da gamificação ou a parte específica ali. Quando é que a gamificação ela sai também do que, digamos ali, do que é natural, do que é bom, e passa a ser ali um convite aberto e online para todos, por uma questão que pode ser uma questão de saúde mental. Acho que isso é um ponto importantíssimo. Importantíssimo. Perfeito. Ontem eu estava na casa da minha nona, da minha avó, e nós estávamos comemorando o aniversário dela, e conversando um pouco sobre o Natal. E quando chega essa época do Natal, prestes ao Natal, nós ficamos numa expectativa. Então ficamos ansiosos, ficamos muito alegres, planejando. Em um dado momento das nossas conversas, geralmente algumas famílias, por cultura, vai fazer o amigo oculto, vai fazer, algumas famílias vão fazer bingo ali entre elas. E porque tudo isso é muito interessante, porque está tudo no universo lúdico, né? No universo em que a brincadeira faz parte da nossa natureza. Nós não somos a única espécie que brinca, né? Se você vê um cachorrinho, você consegue brincar com ele, macaquinhos brincam entre si e nós brincamos também. O problema é que dentro de todos os avanços que tivemos, nós começamos a brincar com coisas que são danosas para a gente, coisas que são preciosas para a gente. Por exemplo, o dinheiro. O dinheiro passou a se tornar uma forma de brincadeira. Só que, como diz os mais antigos, menino, não brinque com dinheiro. O dinheiro ele não traz desaforo para casa. O dinheiro é algo que é uma troca universal, é uma moeda universal. E quando as pessoas colocaram isso em jogo, começaram a ter diversos problemas. Mas dentro do universo lúdico, o que é importante a gente entender é que, como você mesmo disse sobre a gamificação, todas essas plataformas, seja bets, seja qualquer tipo de apostas, sei lá o que, Crush, Tigrinho, etc. Todas elas têm uma estrutura para viciar. E muito sofisticada por trás, né? Não imagine que é um trem inocente, que não é. É tudo muito sofisticado para viciar mesmo. Sim. Exatamente. E estudado, feito com a engenhosidade para deixar você cada vez mais metido. Você era criança nessa época, o Felipe já estava caindo os dentes. Tinha os bingos aqui no Brasil. E meu pai foi taxista durante mais de 3 décadas, Núbia. Na época do bingo legalizado. Não estou falando de nada ilegal, não. Sim. Meu pai, toda noite, ele levava uma senhora para o bingo, que ela confiava no meu pai levar, e ele disse que muitas vezes ela saía de casa, isso eu estou falando há mais de 20 anos, saía de casa com 20, 30 mil reais e na hora de voltar pedia para o meu pai para deixar a corrida fiada, a corrida do táxi fiada. E isso é um fator de desagregação familiar brutal. Hoje a gente vê o cenário, eu acompanhava antes aqui o bate-papo de vocês sobre as bets, que é um trem que tem afetado ações de supermercados, caindo o consumo porque o povo não tem onde gastar. Preocupado igrejas, porque cai, inclusive, a arrecadação de dízimo, ou seja, de tudo, cara. Imagina você destruir a economia por conta de uma concentração de riqueza que, óbvio, vai ficar na mão de grupos muito pequenos, muito enxutos. Passeie pelo comércio da sua cidade. Talvez você fale, isso é coisa do governo X, do governo Y. Bicho, será que tudo é por conta de um governo? Porque quando estava o outro governo, era do outro governo. E será que é do governo federal, do estadual, do prefeito?
não tem dinheiro em circulação porque muito está indo. Assim, houve um decréscimo na renda das famílias naquilo que eu ouvi você falar, Felipe. O futebol concentra quase tudo, porque futebol é a paixão nacional, bicho. Uhum. Você falou na primeira parte, eu sou confiante que o Brasil vai ganhar. Tu olha pro jogo do Brasil, uma bosta, bicho. Se você tá em casa, você olha e fala, meu Deus, que seleção horrorosa. E esse bicho tá dizendo, eu acredito, eu até acredito que eu vou lá torcer, tudo, mas... Na verdade, eu quero acreditar. Você acredita no que o Ceará pode ser campeão, né? Mas outro mecanismo que é importante, que você falou, é porque isso tudo tem a ver com os grupos de risco, né? Por exemplo, quando você entra numa aposta esportiva, que ela está mexendo com as paixões nossas, como principalmente na nossa cultura, é uma paixão, o futebol, a racionalidade ela é escanteada, né? Então, eu sou flamenguista e se o Flamengo estiver em jogo, é muito provável que eu aposte no Flamengo através de uma ilusão que pode ser porque a gente pensa e tenta racionalizar acerca de coisas que são imprevisíveis, né, que são mecanismos imprevisíveis, né? Mas você tinha falado sobre os jovens, os adultos, todo mundo está sofrendo os efeitos disso tudo. É muito importante entender como essa estrutura funciona, né? Uhum. Essas empresas, eu falo que tem os melhores neurocientistas, os melhores psicólogos possível, porque eles conseguem atingir certinho. É imprevisível que essas empresas errem, né? Eles vão fazer o sistema perfeito para atingir os impulsos daquelas pessoas que estão utilizando, vão fazer o sistema perfeito para que aquelas pessoas fiquem mais compulsivas, mais impulsivas nos jogos, né? E o que acontece? Existe um sistema no nosso cérebro, uma rede do nosso cérebro chamado sistema de recompensa. O sistema de recompensa é um sistema que meio que mapeia aquilo que é importante para a gente e seleciona aquilo. Por exemplo, isso depende de um processo de aprendizagem também. Por exemplo, uma criança, ela coloca, ao nascer ali, está engatinhando, ela coloca o dedo na tomada, ela está tendo ali uma experiência que ela vai sofrer alguma repressão ali, que é ou levar um choque, ou o pai repreendê-la, etc. Então, em algum momento, essa criança, por essa exposição, ela vai entender que aquilo é algo aversivo, ela não pode repetir aquele comportamento, porque alguma coisa errada acontece. Então, ela seleciona dentro de tudo que ela faz que aquilo ali é uma coisa ruim. Para coisas boas também, por exemplo, uma criança também começa a birrar e o pai dá um pirulito ou dá um abraço, e o que ele vai fazer? Ele vai reforçar o comportamento dessa criança birrar. Com esses sistemas todos, não é muito diferente. Quando emitimos certo tipo de comportamento, esses comportamentos vão sendo recompensados. E essa expectativa de que essa recompensa virá, que é o problema de tudo. É muito mais. Por isso que você vê, por exemplo, pessoas que fazem uso de substâncias, pessoas que apostam compulsivamente, apesar dos danos, elas ainda permanecem apostando, perdendo tudo. Aí você fala, caraca, mas como assim? A pessoa está perdendo tudo, está perdendo família, está apostando a casa dela. Como ela consegue ainda manter esse comportamento? Porque esse comportamento é mantido pela expectativa, por essa ânsia, por essa motivação em apostar, e é isso que se sustenta. Então, a estrutura, o design de todas essas plataformas, seja redes sociais, até, por exemplo, de bets, elas são feitas para esse sistema de recompensa ser processado. Vou dar um exemplo muito mais voltado para essa área, o exemplo das criancinhas ali. E, por exemplo, quando você entra numa rede social da vida que você tem aquela rolagem de tela, você tem um vídeo, aquele Reels, aquele YouTube Short, você fica imerso naquela plataforma. Não tem bordas, se você reparar, não tem bordas. Você fica imerso naquele vídeo. E a sua manutenção do comportamento de ficar ali, ficar preso ali dentro, ela se dá porque você espera que algum vídeo vai te satisfazer. Então não é a própria satisfação, é aquela expectativa. No caso da aposta é muito interessante que eles... Vamos para o caça-níquel, né? Você tem para ganhar ali a recompensa, você tem que tirar 3 bananinhas. Mas você tira uma bananinha, outra bananinha e o outro você tirou a cereja. Poxa, e a banana estava embaixo da cereja. Essa expectativa foi quase. Então, a sua motivação de que na próxima vai dar certo vai ser muito maior. Se você jogasse um jogo que você tivesse certeza que iria ganhar, aquilo não seria tão motivador. Mas a expectativa seria é o que mais sustenta
né, a expectativa. Então, essas plataformas trabalham necessariamente com as expectativas. No caso do Reels, do YouTube Short, você fica querendo ver uma coisa que vai te agradar. E esse sistema de recompensa... o algoritmo vai sempre naquilo que você gosta, né? Exato. Então ele já sabe que vai te agradar, que ele vai direcionando. Exato. Eu acho... Desculpa, Aragonê, eu acho muito importante colocar aqui, colocaram ali no chat, mas por que não proíbe, então, os jogos de azar? A gente volta naquela mesma questão do nosso primeiro bloco. Primeiro, que a proibição não seria uma solução viável. Segundo, que a origem do problema ela não é única. A gente tem um problema que é multifatorial. E se a gente já tinha um problema multifatorial lá na época do pai do Aragonê, que levava a dona lá para o bingo, que era legalizado, imagina agora que a gente está no mundo digital. Então isso fica de um alcance muito maior e de uma racionalização muito maior também, porque você não consegue entender qual que é a vítima. São várias vítimas, várias nuances, social, toda a conotação ali desse vulnerável. O vulnerável, ele mudou de fonte agora. E a legitimação dada por aqueles influencers que vão ali, sem dúvida, né, participando e mostrando o jogo. Eu vi outro dia que tinha uma pessoa que foi ao supermercado, o vídeo era isso, a pessoa foi ao supermercado e falou, eu estou aqui com R$50 na conta. Vou jogar, porque ele viu uma peça de carne que custava 80. Nossa. Vou jogar para ver se eu consigo. E aí ele jogava e conseguia. Dava o dinheiro, ia lá e comprava a peça de picanha, que era mais caro. E aí era qual o estímulo? Se você está com um dinheiro que dá mais ou menos, vai lá e joga, que você vai conseguir chegar no patamar que você precisa. É verdade esse bilhete, né? Só que aqui tinha algumas pessoas falando, Núbia, e eu acho interessante que a gente muitas vezes fala do aspecto econômico, do dinheiro mesmo. Sim. O pessoal está ali colocando. Mas e quando acaba a relação familiar? Ou às vezes até, né, o extremo, a pessoa vai para o autoextermínio mesmo. Verdade. Ou seja, o desespero é tamanho que a gente vê a fragmentação social como um todo, né? Não é só o aspecto econômico daquilo que a gente quer mais perceptível, mais palpável. Eu acho interessante porque um questionamento que te fiz, você respondeu em vários momentos, e um deles me chamou bastante atenção. Quando que a gamificação passa a ser ali hostil, né? Uhum. É quando a gamificação, ali nas duas bananinhas na cereja e a bananinha embaixo, a bananinha nunca teve lá embaixo. Né? Na verdade, é a gamificação por algoritmos que faz te crer nessa questão da esperança. Uhum. E eu acho que a gente vive hoje, vou dar um passo atrás, um pouquinho antes mesmo de explorarmos a questão mesmo do jogo, é a questão do vício nas redes sociais, no celular. Se puder botar até uma enquete nesse aspecto, eu acho interessante. Eu acho. Né? Uma enquete sobre... E é uma reflexão não só para com os filhos, mas uma autorreflexão. Uhum. Em que momento você também... Quantas horas por dia você fica ali no celular, no Reels ali? Enfim, isso é uma questão que a gente precisa refletir. Isso é difícil às vezes para a gente que é adulto, imagine para uma criança ou adolescente. E tem conteúdo bom. Todo mundo sabe, tem conteúdo bom, mas você fica, aquele tempo que você fica é no conteúdo bom? Exatamente. Né? Exatamente. A pergunta é essa. Tem conteúdo bom. O tempo que você fica é no conteúdo bom? É porque muitas vezes, e a gente dá aula, professor, a gente normalmente responde as perguntas, né? Quantas horas por dia são necessárias para estudar? E a pessoa normalmente pergunta isso esperando que você diga, sei lá, 4, 6, e ele diga, não, mas eu não tenho 4, 6 horas para estudar. Eu digo, quantas horas por dia são necessárias para estudar? Quantas você conseguir. Eu acho que se você for começar hoje uma academia, você não vai começar 2 ou 3 horas por dia na academia, que no segundo dia você está morto de dor, né? Uhum. Eu sempre vou ali de forma culposa para a academia, faço 1 hora no máximo e já indo embora. Então a pessoa que está começando a estudar 1 hora por dia, às vezes 2 horas por dia, de repente vai chegar mais perto de um edital que ele queria, faz 4 horas por dia, às vezes no final de semana, no feriado, ele vai fazer mais tempo. Mas a minha pergunta é, e de verdade, quanto tempo do dia ele desperdiçou? Às vezes consciente, às vezes inconscientemente. Quanto tempo do dia você ficou, desculpa a expressão, bestando no celular? E aí é um ponto interessante, aproveitando a presença sua, Tomás, é o seguinte, em que momento ou em que circunstância a pessoa pode entender assim, olha, eu estou saindo do uso recreativo e estou aqui me inserindo em algo em que eu preciso me preocupar. A gente viu aqui no chat,
Inclusive, eu acho super legal, né? Eu acho que a pessoa acabou apresentando, eu tenho esse problema. Não é uma outra pessoa. A pessoa diz, olha, eu tô com problema. Eu não me recordo agora exatamente o nome, Sim. mas ela fez um relato ali, falou, olha, eu não consigo sair, eu não consigo. Foi um desabafo. E aí, no mais, a gente não está aqui para colocar o dedo, Claro. A gente não está aqui para julgar, a gente precisa reconhecer que isso é algo que estamos vulneráveis a tal. Né? Uhum. E em que momento a pessoa pode reconhecer que isso ali está passando do uso recreativo para um vício? E qual seria a sua sugestão, caso ele entenda ou alguém o indique que isso está acontecendo? Excelente pergunta, porque tudo que nós vamos falar sobre saúde mental, transtorno, vício, etc., a gente tem que fazer um comparativo para ter uma ideia do que está acontecendo. Então, quando você tem perdas significativas, você, hoje, só para a título de curiosidade, o uso de redes sociais ainda não está enquadrado como um vício, necessariamente. Mas, obviamente, você consegue notar estruturas muito semelhantes a dos vícios, mas por questões temporais. Daqui a um tempo pode ser que já se enquadre e a humanidade está caminhando para isso, que vai ser enquadrado. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que quando você tem prejuízos relacionados a esse tempo, aí você pode estar falando de algo que realmente está sendo danoso. Por exemplo, eu necessariamente, via os estudos que tem mais atuais na área, o uso de telas em crianças eu acho muito ruim, muito danoso, né? Principalmente até os 2 anos de idade, que a gente sabe que realmente tem um efeito cognitivo do uso de telas. Depois disso, você já começa a ter uma dificuldade para pesquisar sobre isso mesmo, porque muitas coisas podem explicar o seu comportamento que não o uso de telas, né? Então fica mais difícil na área. Mas, enfim, hoje nós sabemos que, por exemplo, em crianças de até 2 anos de idade, 1 hora no máximo é o que você pode fornecer ali de tela. Depois disso, você já tem prejuízos maiores, né? E quando você deixa de fazer atividades essenciais na sua vida, como estudar, atividades que estão de acordo com seus valores, aí você perpassa por uma cadeia de sofrimento. Então, é um pouco subjetivo na questão do que você está deixando de fazer necessariamente, e se você utiliza aquilo para trabalho, porque aí você pode realmente entrar numa seara de que a pessoa realmente trabalha com aquilo, tem que visualizar, mas o uso excessivo de telas, nós sabemos que ele é danoso pela própria estrutura disso tudo, né? Mas o que é muito importante entender é que quando você entra nas plataformas de aposta, quando você entra no uso excessivo de redes sociais, por exemplo, você entra no estado que nós chamamos de dissociação. A dissociação foi descrita por algumas autoras ali da Universidade de Washington, que é meio que você está viajando na maionese. Só que quando você está viajando na maionese e você perde a noção de tempo e perde a noção de ambiente, você tem um problema de dissociação. Vou dar um exemplo. Para você entrar em dissociação, você pode entrar de forma passiva ou entrar de forma ativa. Quando você entra de forma ativa ou passiva? Quando você pega um livro, por exemplo, para você ler, você está entrando naquilo para eliminar os estresses do dia a dia, você vai ver, está ali numa história, imerso naquela história. Então, ativamente você entrou num estado em que você se desprende do mundo para aliviar seu estresse e ler um livro. Você está divagando naquele livro, naquela história. As redes sociais, nós entramos de forma, geralmente, passiva, que sem querer, quando entramos naquele ambiente imersivo, nós vamos rolando, rolando e rolando e perdemos a noção de tempo, perdemos a noção de ambiente que nós estamos. Então, ficamos rolando ali infinitamente. E se você for notar, antigamente as redes sociais, você tinha um lugar que você parava, você tinha que voltar para recarregar. Hoje não, hoje é infinito, é o doom scrolling, né? Aquele rolar de tela infernal, que seria a tradução mais literal disso tudo. Então, quando você perde a noção de tempo, quando você perde a noção de espaço onde você está e você está totalmente imerso, você já começa a perceber que tem danos ligados àquilo tudo. O problema é que, para você controlar esse rolar de telas, para você controlar as suas apostas também, você meio que esse freio que se chama controle inibitório, esse freio está desgastado. E à medida que o tempo vai passando, ele vai se desgastando mais. Tem alguns estudos que vão mostrar como isso funciona no cérebro. Isso funciona através de descargas dopaminérgicas muito grandes
no sistema chamado sistema de recompensa, especificamente numa área do cérebro chamada núcleo accumbens. É lá que acontece tudo isso. Tem toda essa descarga de dopamina, eu vou rolando tela, vou apostando, e os estudos já mostram que em sub-regiões desse núcleo accumbens, desculpa os termos, tá? Mas em sub-regiões desse núcleo accumbens, você já tem mecanismo mostrando que você não consegue mais frear o comportamento e você fica hipermotivado a continuar naquele comportamento. Por isso que pessoas, principalmente crianças, que é um grupo mais vulnerável, adolescentes, etc., elas são mais impulsivas, por natureza. Porque o córtex pré-frontal, essa região mais racional do nosso cérebro, ele ainda não sofreu a sua maturação necessária. E essa maturação só acontece lá por volta dos 23, 25 anos de idade. Então, até lá, você é uma pessoa mais impulsiva por natureza. Você é uma pessoa que não consegue frear seu comportamento. Você é uma pessoa que não vai medir as consequências do seu comportamento. Jovens fazem isso. Eles vão abrir mão de tudo e vão apostar tudo em algo como se fosse uma Ferrari, e eles vão com tudo naquela estrada. Se aquela estrada estiver buracada, eles vão mesmo assim. Então, os jovens, por exemplo, pode ser um grande potencial, uma grande Ferrari, se tiver uma boa estrada, como, por exemplo, um bom ambiente para ela se desenvolver, ela vai desenvolver muito bem. Mas se tiver uma estrada esburacada, também ela vai com tudo, meu irmão. Se tiver um precipício lá na frente, ele vai também pro precipício. E essas plataformas é meio que uma estrada esburacada, em que nós somos imersos e esse sistema te ativa, você usa muita dopamina ali e você vai com tudo para essa estrada que está toda esburacada, né? Então, todo o design das redes sociais, todo o design das bets, das apostas, do tigrinho, etc., eles são calculados e feitos para que você realmente fique imerso naquilo ali e você perca o controle disso tudo. Eu percebi que, ultimamente, as propagandas das bets está muito relacionado com o jogo de videogame. Eu percebi isso de um tempinho para cá. Você vê uma propaganda ali de aposta esportiva e você parece que está num jogo de videogame, que é o maior mercado que tem hoje, que é o videogame. Então, eles colocam, geralmente, um ambiente em que você tem muita paixão envolvida, o futebol, o videogame, tudo isso, e você entra num calabouço sem perceber. Agora, eu só queria elogiar, que eu não sei quem foi que organizou esses painéis, não, mas ficou um tema muito legal e muito atual, viu? Olha para cá. Foi ele, né? Olha aqui. Todos nós. Todos nós, todos nós. temas desafiadores, sensacional. Assim, atuais, desafiadores, transversais. Sem dúvida. Porque eu ouvia vocês falando sobre psicologia, sobre direito penal, sobre direito administrativo e o tributário, né? E o tributário. Porque agora é do interesse também do poder público arrecadar. É isso e aí, mesmo. a gente precisa arrecadar, não sei o que, de onde vem o IOF, vocês ouviram tudo isso aí, bota lá para tributar a BET, e aí tem um monte de interesse conflitante, lobby para lá e para cá, e assim, mexe com a vida de todo mundo, direta ou indiretamente. Verdade. Doutor Marcos, eu fiquei realmente aqui parada pensando em todas as observações que você fez, e o professor André, ele falou ali no chat, tem um livro muito interessante que é do Jonathan Haidt, que é Mentes Ansiosas, não é? Que explica muito essa questão do tempo de tela, principalmente para adolescentes menores que 17 anos. E aí eu faria um paralelo também com o novo livro que é o Nexus. Para mim, aquele livro é genial, porque ele consegue exatamente explicar, não só nas mentes ansiosas, mas o papel dessa inteligência artificial e de toda a questão do digital na mente e todos os efeitos que ela faz. Porque se a gente está falando da exposição de tempo de tela para o menor de 17 anos, beleza, mas esse é o público-alvo dos jogos digitais? Quando a gente percebe que é homem, que é de baixa renda, que é maior lá entre 20, 30, 40 anos. Então a gente está numa perspectiva de uma geração que ela não teve essa exposição de tempo de tela, ao contrário, ela está querendo repor isso, talvez trazer uma perda que ela teve desse tempo. E aí o livro Nexus, ele traz essa pegada também, que eu acho que explica muito o que você disse aí pra gente. Eu conheço muito os estudos do Jonathan Haidt, principalmente ele faz estudos excelentes relacionados ao mundo digital e também questões éticas, e a ética é um campo que eu tenho me aventurado
recentemente, porque é maravilhoso de estudar, e no ambiente online, num exercício de futurologia, tentando analisar o cenário lá na frente, nós vamos colher diversos problemas éticos relacionados a esse uso impulsivo, né? Problemas esses que as gerações passadas não tiveram grandes problemas. Com a globalização, digamos que diversas tribos se encontraram, né? Então, antigamente nas escolas você conseguia ver o grupo dos skatistas, você conseguia determinar ali o grupo de sei lá o quê, e eles conviviam até ali entre si, mas eles tinham a mesma faixa etária, etc. Hoje nós temos muito mais acesso a um grupo variado de pessoas e, sem querer, você atinge um grupo por besteira, porque você não conhece aquele grupo. Quando éramos caçadores-coletores, morávamos em savana e tínhamos um número de contato com o mínimo de pessoas possíveis. O nosso cérebro, obviamente, ele é social, ele foi desenvolvido através de tecnologia e se socializando, porém, tem um efeito chamado efeito Flynn, que mostra que, na verdade, apesar de sermos sociais, animais sociais, nós temos uma limitação de pessoas que estamos em contato. O professor aqui, com os milhares de seguidores dele na internet, o cérebro não foi desenvolvido para estar com tanta pessoa assim. O grande, de forma geral... Não, já bugou, meu cérebro já bugou. Tem tempo. Antigamente você lidava com algumas tribos ali, só que essas tribos se encontrando agora, você já vira uma miscelânea de pessoas e um monte de problema começam a ser resolvidos. E agora, com a inteligência artificial, etc., é provável que esse problema piore cada dia mais no sentido de que as gerações mais novas, geralmente, elas estarão mais sensíveis hoje em dia. As gerações passadas são gerações que eram menos sensíveis e conseguiam resistir, ter uma resiliência muito melhor, uma capacidade de uma questão emocional mais sustentável. Hoje em dia, não, por alguns fatores, né? No curso da nossa história evolutiva, espera-se sempre que a nova geração esteja melhor que a anterior. Né? Pô, se a nova geração estiver pior do que a anterior, alguma coisa está errada. Só que agora os dados estão mostrando que essa geração mais nova está sendo pior do que a geração anterior em níveis cognitivos mesmo. Então o QI tem abaixado e diversas possibilidades. Mas dois motivos na verdade, principais para que essas gerações sempre supere a geração anterior. Deixa eu só te interromper, bicho. Olha para ali o tanto de coraçãozinho de 100 que aparece ali para ver se você está falando um negócio, se o povo está curtindo ou não o que você fala. A galera tá... Só para te dar um termômetro do tanto que você está mandando bem pra caramba. Muito obrigado. Tá muito obrigado. Siga. Mas pode falar. Não, siga. Ah, perfeito. Você estava nas duas coisas lá. Perfeito. Uma explicação para que a nova geração supere a geração anterior é alimentação melhor, e o outro ponto é a educação. Nós tivemos um crescimento, depois da Revolução Industrial, principalmente, muito grande em níveis cognitivos. Nós ficamos melhores e evoluímos mais ainda. Porque nós nos alimentamos melhor, principalmente, e porque a educação se tornou algo mais acessível também. O problema é que a alimentação, apesar dessa subida, ela caiu muito, em níveis de qualidade mesmo. Industrialização, etc. E a educação, as pessoas estão deixando mais de lado e fazendo um recorte cognitivo, né? Que utilizam a maquinaria da IA, que seria importantíssima para concatenar suas ideias, etc., mas para pensar por elas. Né? Que seria pior, porque é um uso ruim da inteligência artificial que nos daria muita vantagem. Mas, enfim, esse crescimento teve um recorte porque essas pessoas foram criadas em situações que agora elas não têm mais essas condições que sustentavam, né? Essas duas condições que eu falei. Né? E outra coisa que o Jonathan Haidt fala bastante é que os pais passaram a superproteger os filhos. Exatamente. E a superproteção faz com que o homem, o ser humano, ele não se exponha aos riscos, às imprevisibilidades da vida, que é muito importante para a nossa evolução. Imagina, para você andar de bicicleta, você precisa ralar o joelho, você precisa cair, o seu pai precisa te empurrar ali, talvez, etc., mas você precisa se expor cada vez mais. E agora as pessoas não estão se expondo mais. Existe um gráfico que está falando, por exemplo, que se eu estiver fugindo muito, pode... Você está arrasando, bicho, vai lá. Tem um gráfico mostrando que as novas gerações estão se envolvendo menos em acidentes de trânsito, e as novas gerações também
elas estão se envolvendo menos em briga, etc. Aí você fala, caraca, essa geração tá consciente demais. Mas não, é porque elas se expõem menos. Elas não tiram mais carteira de motorista, ela pede Uber ali no celular, elas não saem de casa mais, preferem ficar numa solitude. Você tem filho? Não, ainda não. Não? Porque quando, o Felipe sabe disso, a gente foi criado num ambiente que os pais da gente falavam assim, menino, sai da rua, né? Agora a gente fala assim, menino, vai pra rua, vai brincar, vai fazer alguma coisa, ou seja, mas sempre com aquela preocupação. Sai do celular, vai brincar com seus irmãos, vai brincar na rua, mas com aquele, será que a rua é hostil? Será que na rua é perigoso? Na época da gente era perigoso? Nossa. Não. Era nada, conversa. Eu fui criado na periferia, era perigoso pra cacete. Mas é interessante. Não, depende do perigo que você tá falando, né? Era perigoso, a rua sim, era perigoso. Mas a gente ia. E tinha problema. Ia se divertia. Mas é interessante essa fala, Felipe, porque não sei na época de vocês, mas era assim. Se eu chegasse apanhada em casa, eu apanhava de novo. Porque era assim, ó, você resolve lá. Você não chega aqui apanhada, não, entendeu? Meu pai falava, não brinque na rua, mas se brigar, não apanhe. Porque Não se apanha. apanhar de novo. Era uma psicologia maravilhosa, só que não, viu? Só que não. Mas essas crianças... Deixa eu fazer uma provocação aqui. Impor limites ou educar apresentando outras recompensas? Essa pergunta é meio capciosa, mas... Quando eu digo ou, não é um raciocínio binário, pode ser outra resposta. Claro. A gente põe limites para nós, ou para os filhos, ou o pai que está com o celular e fala, filho, sai do celular, mas você está com o celular. Exatamente. Né? E aí a gente trabalha com retribuições, como você falou. Mas não necessariamente as retribuições são as melhores, não necessariamente o conteúdo que você está olhando ali na internet é a melhor. Então, antes de você responder a pergunta do Felipe, quem é a Ângela Maria? Ângela Maria, eu não conheço. Ela tá ali, sobrinho maravilhoso, né? Na sua tia, não? É sim. Olha lá, hora não é. Perdeu a tia, quem é a Ângela Maria? Não sei. Não tá reconhecendo a própria tia. Sobrinho maravilhoso. Manda um abraço pra sua tia aí, rapaz. Um beijo. Aí, muito bom. Agora pode, fica bom. Teve um lapso aqui. Até pegar quem que era, porque ela tá ali. Eu vi pela foto, fotinho ali deu pra ver. Perfeito. A questão de limites é muito interessante porque a gente precisa traçar uma linha tênue do que são esses limites. Porque quando o que acontece não é que as gerações mais novas... Eu sou muito crítico a quem fala também, por exemplo, que é uma geração que está perdida, sei lá o quê, e começam a jogar toda a culpa nessa nova geração, né? Que eu me incluo também, mas que jogam a culpa toda nessa geração. Mas o que é importante entender é que essa geração só está assim porque outra geração também condicionou elas a estarem assim também. Então, geralmente os pais abandonaram os filhos, deixaram realmente eles serem cuidados pelo celular, e nós sabemos que durante a infância, aversividades na infância, por exemplo, prediz diversos problemas na idade adulta, né? Sobretudo se no início e adversidades desde problemas socioeconômicos até o próprio tratamento dentro de casa mesmo, mas a diversidade... E outra coisa, a criança é regulada pelas emoções dos pais, né? Existe um fenômeno, um mecanismo que se chama alostase. Homeostase é a capacidade dos seres vivos se regularem através de um fator externo, né? Você tem uma regulação. Então, num certo horário do dia, nosso corpo fica mais quente, mais frio, o nosso ciclo circadiano, o nosso reloginho do sono, ele começa a se regular, sentimos sonos em determinados horários, sentimos fomes em determinados horários, e esse equilíbrio que vai sendo ajustado por um reloginho, ele é algo que vai sendo evidenciado por algo externo e interno. E existe outro que é a alostase, que você regula a criança pela simples exposição. Então a mãe, quando o bebê nasce, ele vai ali para o colo da mãe, ele começa a se autorregular, a entrar nesse mundo. E esse fenômeno, acredito, pela passagem do tempo, ele tenha sido abandonado pelo uso de telas, etc. E isso é muito importante porque vão nos dar alguns indicadores, que as crianças foram abandonadas, super protegidas, e parece uma dicotomia, né? Abandonadas e super protegidas. Super protegida das aversividades da vida. Ela não podia sofrer nada. Ela vai no parquinho, agora o parquinho é todo
protegido, EVA, exatamente. E ela precisava dessas aversividades na vida. A gente precisa de coisas que vão contra a nossa experiência ali para a gente crescer, etc. Então, tudo isso enclausulou as crianças numa bolha que elas não puderam sair de lá. E tivemos diversos problemas a partir disso. Aí você me lembra a pergunta depois, só para eu não fugir muito. Mas o que é importante é que dar limites, ele precisa ser bem entendido no ambiente que você está. Por exemplo, ir para a rua num dia que tem operação na favela já é muito complicado. Aí não tem como. Aí não tem como. Hoje a criminalidade está maior, obviamente, né? Você tinha problema já nas ruas, etc. Mas o problema é que essas crianças foram sendo super protegidas num ambiente muito mais aversivo do que agora, né? Então as crianças não podem nem chorar que o pai já tem que recompensar a criança ali. E no mundo da internet, no mundo digital, de forma geral, essas crianças começam a entrar nessas bolhas e começam a ter diversos problemas ali, porque os pais podem ter abandonado as crianças, não ter tido tempo de qualidade ali com elas, e elas encontraram outras pessoas que vão gerenciar toda a emoção dela ali. Excelente. O pessoal está perguntando aqui do certificado, é importante a gente sempre renovar a informação que teremos aí 10 horas. 10 horas certificadas. O certificado ele vai estar disponível 20 minutos antes do término do segundo dia. Porém, caso por alguma razão você não consiga assistir, eu não consigo assistir hoje todo, eu não consigo assistir amanhã, esse link vai estar até dia 24. Né? Então, até o dia 24 você pode assistir. Também, como foi dito aqui, ó, beber da fonte aqui desse conhecimento, desse papo que tá legal demais. E também sair com essa certificação da Gran Faculdade, que é nota máxima no MEC. Nota máxima no MEC e mais. Eu preciso dizer que se você não sair agora não, porque vai ter sorteio. Um brinde. Vai ter brinde. Vai ter brinde, eu digo isso, hein, Aragonés. Vai ser o quê? Um boné? Não, outra coisa. Chaveiro? Outra coisa, Aragonés, outra coisa. Vai ter brinde. Vai ter brinde. E a gente caminha para esse brinde aqui, nos limitando no tempo. Faltam só 5 minutos. Mas já? Já. Que isso? Nossa. Passou rápido demais. É interessante ver porque a gente vai ouvindo e aqui você está diante de 3 professores. Professor é tudo fominha, bicho. Se estão deixando você falar é porque estão gostando muito da tua fala. Não, mas está muito interessante. Não só a gente está gostando muito, eu tenho certeza que vocês também. A gente acompanha ali o chat, tá vendo? Já deixa o coraçãozinho aí, bicho. Se você tá gostando da live, manda um abraço aqui pro Marcos. Ele que vacilou com a tia Ângela, viu, tia Ângela? Beijo pra senhora aí também, tá prestigiando. Às vezes a gente tá tão pilhado, o bicho fala assim, quem? Mas até entender que tá ali, né? É muito legal ver vocês prestigiando aqui. Parabéns, viu? Tenho certeza que a educação foi muito bacana. Ele é um menino de ouro. Posso fazer uma complementação aqui do que eu estava mesmo encaminhando? É que existem diversos fatores de risco que vão nos empurrar ali para uma impulsividade, seja em jogos, seja nas redes sociais. Fatores de risco esse que são multifacetados, multivariados, que é desde do seu gênero até o seu nível socioeconômico. Nós sabemos hoje, na literatura científica, do que é mais atual, de que, por exemplo, mulheres, meninas, elas são um grupo de risco nas redes sociais. Por fatores de imagens, por diversos outros fatores, e ela tem uma proximidade maior. Se você pensar, por exemplo, há um tempo atrás, existia um padrão de beleza ali da Britney Spears, em que provocou um frisson social de que as meninas começaram a começar a emagrecer demais, tiveram diversos problemas com imagem. E o bullying da mulher já é um pouco diferente do bullying do homem, né? Se você for perceber ali, as mulheres já são socialmente mais afastadas, ali na escola, o isolamento é o que mais faz parte. Dos homens você tem até níveis de agressões físicas, etc., mas você eliminar uma menina do grupo geralmente é o que se vê. E hoje, nas redes sociais, você tem uma idealização das modelos fitness, você tem diversas idealizações ali, e que você tem mais proximidade ainda, porque a Britney Spears está longe. Está longe. Hoje, a influenciadora digital que me fala e me vende umas pseudociências aí, algumas coisinhas, ela está mais próxima de mim. Então você, como tribo, tem uma proximidade. E essas tribos, como eu falei lá no início, elas se encontraram e está meio que perdidas em todo esse debate. Então tem diversos fenômenos nas redes sociais que contribuem para que nós emitimos certo tipo de comportamento. O Skinner já falava
que os nossos comportamentos são moldados pelo ambiente. Então, qualquer alteração que nós queiramos fazer dentro de nós precisamos alterar no ambiente, né? Então, se, por exemplo, a pessoa quer seguir uma vida com mais dieta, sei lá o quê, ela tem que parar de consumir conteúdo nas redes sociais de porcaria ali para comer, ou andar com pessoas que só vão pro bar toda hora. Então, ela tem que mudar o ambiente para que ela tenha comportamentos diferentes. O negócio que eu falei é que naquela dissociação que, sem querer, você entra nas redes sociais e perde a noção de tempo, porque tem muita questão de dopamina, que é interessante a gente colocar, é que você fica imerso nas redes sociais e você não consegue realmente parar e você cria imaginários novos ali e tem diversos fenômenos. Tem um fenômeno muito interessante que é o FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, que é aquele medo, aquela ansiedade de ficar de fora. Perfeito. Antigamente nós tínhamos as mídias, de modo geral, que davam as notícias pra gente, e essas mídias noticiavam ali pela TV, pelo jornal impresso, etc. E de 2010 a 2015, mais ou menos, essas mídias vieram com tudo para as redes sociais. Além disso tudo, é um consenso entre nós aqui que nossa vida pessoal e na internet, elas estão entranhadas. Hoje não tem como dissociar tudo isso. Então, você sair das redes sociais dá uma sensação de que você não pode fazer isso. Porque sair das redes sociais, você perde a vida. Você perde a vida. Só que nós não percebemos, nós entramos nessa dissociação e pensamos que realmente vamos perder muita coisa não estando nas redes sociais. Então, você tem uma ansiedade já patologizada dentro das redes sociais e fora delas. Mas um mecanismo que eu acho fundamental para quando vocês falam, por exemplo, de conhecimento, de aulas, etc., é que as pessoas, e isso seria uma mensagem principal aqui, galera, as pessoas estão perdendo o ócio. O ócio é um termo uma questão muito importante, que é no ócio, naquele momento que a gente fica sem fazer nada, que nós concatenamos nossas ideias e nós perdemos isso para o uso de rede impulsivo. Então eu vou lá. O Judson Teles fala: Dr. Marcos Vinícius, que provocação incrível para o vovô aqui de 6 netos. Perfeito. Grande aula. Para a gente entender o alcance do que está sendo feito é para crianças, adolescentes, adultos, jovens ou as pessoas até já na terceira idade. A Gran Faculdade, e eu tenho muito orgulho de integrar uma instituição de ensino, eu estava outro dia na porta do Enem, porta da prova do Enem, e a moça veio perto de mim e falou bem assim: professor, eu estudei para a OAB, mas eu não tinha dinheiro porque minha família estava canalizando o dinheiro todo para o tratamento de câncer da minha mãe. E eu estudei para a OAB com vocês, usando só as aulas gratuitas do YouTube. As redes sociais têm um papel que, se você não dosar, é danoso. Mas tem um papel de levar o conhecimento, não importa em qual cidade você esteja acompanhando a gente agora. A propósito, em qual cidade você está? Porque você pode estar num grande centro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, e você pode estar numa cidade do interior. Todo mundo tendo acesso ao mesmo conteúdo, todo mundo tendo acesso a, inclusive, buscar aquilo que se queria. Porque na época da gente também, a gente não pode florear dizendo que era tudo bom, não. Você tinha canal 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Acabou, brother. Então todo mundo sabe o que aconteceu lá em Roque Santeiro, lá na novela, porque só tinha aquilo. Então todo mundo acompanhava o Chaves e Chapolin, porque só tinha aquilo. Eu não estou dizendo que não gostava de Chaves e Chapolin, porque eu gostava, também gostava de Roque Santeiro. Mas hoje você pode buscar outros conhecimentos e conhecimentos bons. Aí entra um grande ponto, que é você saber usar, né, com consciência, saber usar a rede para poder ir em busca de informação que seja efetivamente transformadora na sua vida. E se você me permite, usando agora Black Friday, a gente vê todo mundo sendo assim, bombardeado. Só que a Black Friday é dia 28 de novembro. E há quantos dias você vem ouvindo Black Friday sem parar? Porque qualquer coisa que você abre na internet tem Black Friday, se você liga a TV tem Black Friday, ou seja, tá aquilo sendo bombardeado em excesso. Mas a única que vale a pena e é isso, às vezes você vai comprar um trem na Black Friday porque tá com 70% de desconto, mas tu não precisa daquilo, tu nem queria aquilo. É a expectativa que eu falei. Tu nem queria aquilo, mas tu tá comprando. Na boa. Você talvez esteja buscando uma forma de melhorar na vida. E eu posso te dizer,
Eu melhorei na vida foi por meio da educação. Eu também. Professora Núbia também? Felipe? Também. Felipe saiu lá de Quixeramobim. Hoje é doutor, bicho. Doutor em Direito, você é doutor em Direito. Eu saí de Corinto, né? Aí, ó. Entendeu? Então, assim, a gente conquistou alguns degraus na vida e degraus foram difíceis. Não é da noite pro dia, não, irmão. Não vai acontecer da noite pro dia. Talvez você, no consumo, seja imediato, o imediatismo da rede, é o imediatismo do consumo. Às vezes você comprar um trem que você não queria porque está na promoção, mas chega rapidinho na tua casa. O certificado vai chegar amanhã, é rapidinho na tua casa o certificado de participação aqui. Mas o certificado da mudança da tua vida vai demorar um pouco mais. Numa graduação, 2 anos. Um tecnólogo, que já é rápido. Na época da gente, 4 ou 5. Agora, você pode fazer 2 pós-graduações, não importa em que lugar do Brasil você esteja. No conforto da tua casa, 12 vezes de R$ 99. Se você usar, qual é o cupom? Pós-lista VIP. Sai para 90 e pouquinho. Sai assim, 94, na boa. Com os melhores professores do país, você não tinha acesso a isso. Como é que isso é possível? Aí é a parte boa. Em vez de colocar 40 pessoas numa sala de aula, eu boto 4 mil, boto 40 mil. E aí dá para fazer um preço melhor. Lembrando, coisas que podem trazer valor efetivo à sua vida, que eu acho que é isso que você está buscando. É claro que quando chega a Black Friday é até frustrante, bicho. Tu olha e fala assim, esse trem aqui até tá barato, mas não adianta tá barato, se não tem dinheiro para comprar, não adiantou de nada. Qual é o que vai mudar a tua vida mesmo? Se você semear, para quando chegar lá no outro ano, você ter uma condição melhor, e aí você vai poder aproveitar, né, bicho? Porque tu vê os trem lá e fala assim, esse trem tá barato, mas não adianta de nada, ó. Eu não tenho nada no banco, 70% a menos, mesmo que seja 70%, os outros 30% não tá na minha conta. E o que vai fazer tá na tua conta, bicho? Invista em você, invista em educação. É ela que vai trazer um retorno seguro. E o investimento na graduação, sensacional, né, Aragonês? Você paga uma graduação, ganha 6 cursos livres e uma pós-graduação. Já é um pacote, né? Sai pacote. De não tá no ensino médio para ter pós-graduação, cara. E todos os cursos reconhecidos com nota máxima no MEC. Todos. Eu vi até hoje. Hoje teve mais atividade policial. Eu vi até hoje. Atividade policial, eu sempre vou render homenagem para um amigo que está aqui, porque o cara é delegado de polícia federal, que é um dos cargos mais, assim, buscados, né, bicho? Sonhados pela população. E um cara que sempre demonstrou uma preocupação social muito grande. E em todos os seminários, todas as jornadas que nós fizemos, Felipe, você sempre estava ali como voz muito ativa na escolha dos temas. Isso aí. Muito e bom. Eu preciso dizer, desculpa, Felipe, que essa jornada ela foi escolhida a dedo pelo professor Felipe. Claro, é conjunto, sim, mas a ideia do tema veio dele, ele organizou, teve todo o cuidado de trazer os convidados. Então, perceba que esse olhar da teoria, da prática, para a necessidade social. Então, eu quero agradecer aqui de público o professor Felipe por isso. Bobagem de vocês. Bom demais é escutar o psicólogo, a gente falando alto, ele fala sempre ali. Não é? E roubou a atenção de todo mundo. Roubou a atenção. E o que você falou é exatamente isso. Como a gente está aqui, sempre aqui, dando aula, a gente acaba conversando muito, falando muito. Nossa, e você prendeu a atenção. Não só nossa, como de todos. Você, o colega também que está aqui antes, né? O Giovanni, todo mundo. Eu acho que a gente fecha, assim, esse primeiro dia. Eu acho que a gente fecha com louvor. Por quê? Porque, de fato, a gente conseguiu apresentar os temas numa profundidade, no corte vertical maior. Sem dúvida. A gente não ficou ali no mais do mesmo, como eu falo, no sobrevoo raso. A gente enfrentou alguns temas que são importantes. E eu vou falar, fazem todos refletirem. Todos. Inclusive, o que você falava, eu ficava refletindo, como que aquilo eu posso internalizar na minha vida, na vida dos meus filhos. Eu acho muito bacana esse momento. Acho que o Gran Faculdade ingressando em cada lugar, né? Todos esses cantos aí que o Aragonês perguntou, todos aqueles lugares que vocês falaram aqui. Tem gente lá na COP30, velho. Belém do Pará. Eu já fui várias vezes ao Pará e Mas quando, maninho? Foi a minha primeira anotação em 2005. Olha. Como delegado, foi em Belém do Pará. Posso fazer um disclaimer só para antes de... Só pelo termo você pode. Olha que chique. Eu não sei que diabo é disclaimer. Ele falou, posso fazer um disclaimer? Eu falei, bicho, ele não vai me xingar. Tem uma série que
que chama disclaimer. Vamos lá. Vamos lá. Vocês estavam falando de conhecimento, de como os estudos mudam as nossas vidas. Isso é sensacional, porque os estudos são... O conhecimento, ele nos dá poder. Né? Quando você vê em oferta e demanda, você necessariamente quem vai ter mais conhecimento ali, seja do que for, ele vai ter poder nas mãos dele, né? E a única coisa que apostas não te dá poder, você não vai recuperar dinheiro, a casa sempre vai ficar com dinheiro, mas o conhecimento ele é essencial. Heráclito ele já falava que nós não banhamos nos mesmos rios 2 vezes, né? Porque as águas que estavam ali já não é mais a mesma, as moléculas dos nossos corpos não são mais as mesmas, então todo tipo de conhecimento que entramos em contato, ele é capaz de modificar quem somos. Você não é o mesmo antes dessa live, depois dessa live, pelo mínimo possível. Você é sempre uma pessoa diferente ao entrar em contato com outras experiências, e o conhecimento é algo que você entra em contato, só que o potencial é muito maior. Quando a gente perde tempo nas redes sociais, apostando, etc., esse tempo é desperdiçado. Aquele conteúdo, e olha só que interessante, aquele conteúdo que você estava vendo ali, você já até esqueceu. Você ficou uma hora rolando tela, você ficou apostando, e tudo aquilo aquele tempo que você perdeu, ele foi desperdiçado. Mas o conhecimento, a literatura, eu sempre gosto de falar da literatura, principalmente a literatura brasileira, esse é algo que você vai levar para o resto da vida, por mais que você tenha um contato de 5 minutos.